Paz e bem a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube da Fraternidade São Francisco de Assis, em Caicó, Rio Grande do Norte, da Ordem Franciscana Secular, OFS. Eu me chamo Marcos Érico de Araújo Silva, professo na Fraternidade e professor do Departamento de Filosofia da UERN em Caicó. Atualmente, estou auxiliando a mestra irmã Cleide na formação e ao Conselho da Fraternidade, na pessoa da nossa ministra irmã Geisa. Nos reunimos fraternalmente toda segunda e último domingo do mês. Em abril de 2022, criamos o grupo de meditação franciscana das Fontes. Nos reunimos no último domingo do mês, das 15 horas às 17 horas, em nossa casa franciscana de formação. O desejo de estudar as fontes franciscanas aumentou quando descobri que Frei Dorvalino e professor Marcos Aurélio, do Departamento de Filosofia da UNB, compartilham o estudo das fontes franciscanas no blog O Espírito de São Francisco de Assis nas fontes franciscanas. Essas meditações estão no canal do YouTube do Frei Dorvalino. São preciosidades que quem tem sede de franciscanismo, de entrar no discipulado de Cristo, terá uma grande alegria de visitar o canal e seguir as meditações. Eles são mestres, discípulos de um grande mestre de franciscanismo e de filosofia, o Frei Hermógenes Arada, do qual admiro e vejo em seus textos fontes que sempre estou em contato. Fiquei muito feliz quando Frei Dorvalino, na nova edição do livro Francisco Vai e Reconstrói, de 2022, inseriu nosso grupo de meditação franciscana das fontes nas páginas referentes aos grupos que em nosso Brasil se reúnem para estudar as fontes franciscanas. Inclusive, esse livro aqui, do Frei Dorvalino, e inclusive atrás tem o nome dos grupos, né? Francisco Vai e Reconstrói, 2022. Claro que aqui, nas meditações que farei para a nossa fraternidade e compartilhando para a OFS do Brasil e admiradores da espiritualidade franciscana, não terei o mesmo fôlego para aprofundar nas fontes franciscanas e trazer à tona, à superfície, a linguagem, a vida, o sopro de energia vital para vitalizar ou revitalizar nossa vida, nossa vocação, como esses mestres são capazes. Entretanto, como bom discípulo, consigo trazer algum ânimo, espírito, força vital para redescobrirmos a beleza de nossa vocação franciscana. A ideia, pois, é estabelecer um contato com as fontes franciscanas, um contato que não tem a pretensão de um aprofundamento historiográfico, informativo sobre a espiritualidade franciscana. Queremos mais que isso. Queremos um contato existencial, espiritual, no qual nossas próprias vidas e vocações franciscanas serão questionadas e reorientadas para a experiência originária, primitiva do espírito que mobilizou Francisco e seus companheiros na fraternidade primitiva. Queremos, pois, meditar nas fontes e, a partir delas, procurar beber de suas águas revigorantes, fazendo nós mesmos, cada um a seu modo, a mesma experiência no espírito,
feita pela Fraternidade Primitiva Franciscana. Mas em tudo isso, nessa nossa busca, não terá nada de imitação mnemônica, procurando memorizar ideias, informações, fatos, com o intuito de reproduzir na própria vida. Nada, pois, de macaquear a própria experiência, negando a singularidade do chamado franciscano, recebido em sua singularidade. Antes, a finalidade é buscar entrar em contato com, como Francisco gosta de expressar, o santo modo de operar do Espírito. Cada irmão, frade da fraternidade primitiva, não é um clone de Francisco, mas cada um, no discipulado do seguimento de Cristo, orientado por Francisco, souberam deixar o Espírito operar, santificando suas vidas, singularizando-os. Em nosso canal, aqui no YouTube, iremos postar meditações a partir das fontes, tomando pequenos trechos dos textos-fontes, tentaremos tornar visível ou acessível o caminho vital existencial que conduz à fonte, quer dizer, que mobiliza um franciscano ou franciscana a viver a vida cristã com autenticidade. Isto significa que, confrontados com trechos das fontes franciscanas, aprenderemos o que o Espírito operou na fraternidade primitiva e, assim, poderemos nos colocar no mesmo horizonte ou abertura existencial para que o mesmo Espírito, com seu santo modo de operar, possa fazer em nós, em cada um de nós, sua obra de salvação, operando a santificação em cada um e atuando carismaticamente com seus dons na fraternidade. Deste modo, e com tal espírito, desejamos dar nossa pequena, mas significativa e edificante contribuição para uma renovação espiritual da ordem franciscana secular no Brasil. Nós, franciscanos e franciscanas seculares, com 8 séculos de história e tradição, não podemos deixar ou enfraquecer nosso modo de ser essencial na vida eclesial pelo contato com novas espiritualidades. Nós, a ordem franciscana, temos nossa história, nossa filosofia, nossa teologia, nossa espiritualidade, nossas devoções, nosso jeito de ser igreja. Sem uniformizar ou padronizar, nós temos nosso jeito e trejeito de viver o Evangelho, o cristianismo na Igreja Católica. Deixemos que leigos, padres, religiosos, bispos, religiosas, admiradores de São Francisco, falem ou propaguem isto ou aquilo nas paróquias ou nas redes sociais sobre Francisco, Pio e nossos santos e santas. Mas nós, franciscanos e franciscanas, temos nossa rica tradição que, através das fontes franciscanas e das experiências dos santos e santas dos séculos posteriores até hoje, ensinam-nos como devemos ser e expressar nossa fé no Cristo pobre, humilde e crucificado. Devemos ouvir as fontes franciscanas e aprender de nossa tradição, a vivenciar as nossas devoções com o espírito franciscano. Nós, ou nossas fraternidades, sabemos ou rezamos as orações de Francisco, de Clara, de nossos santos e santas? Nós só rezamos o terço, mas também rezamos ou divulgamos a coroa ou o rosário franciscano?
Temos e propagamos a devoção ao Santíssimo Nome de Jesus? Estudamos e conhecemos o Evangelho que prometemos viver em nossa regra de vida, como São Francisco demonstra em seus escritos, nas fontes, um conhecimento profundo? Ou não temos paciência para a meditação diária pessoal e do estudo da palavra em nossas fraternidades? Fazemos adoração ao Santíssimo com os textos de Francisco, que sempre nos conduzem a uma atitude de silêncio contemplativo, adorante, ou ficamos diante do Senhor tagarelando sem deixar que Ele, no silêncio, nos fale, nos aquiete? Todas essas e outras devoções de nossa ordem nos conduzem a um compromisso com a salvaguarda da justiça social e da ecologia, ou ao menos sentimos a necessidade de que muitos de nós se dediquem a estes aspectos de nossa espiritualidade? Ou, ao contrário, julgamos que para ser franciscanos e franciscanas é suficiente ir para a missa, fazer caridade e frequentar 1 ou 2 vezes por mês a reunião da fraternidade, desde que a reunião não demore muito? Nós, franciscanos e franciscanas seculares, fomos, somos e deveremos ser os irmãos e irmãs da penitência. Corremos em cada época sempre o risco de deixar nosso modo habitual, essencial de ser, para decair no modo secundário, administrativo, institucional, devocional, burocrático. Em cada época, estamos sempre sujeitos a deixar de ser uma ordem de irmãos e irmãs da penitência para nos tornarmos uma ordem de pessoas devotas, em seu sentido pejorativo, isto é, com muitas práticas e atos exteriores, sem, porém, um espírito que interiormente e calorosamente sustente e anime essas ações. Em que medida nossas fraternidades, ou a Ordem Franciscana Secular do Brasil, ainda mantém o vigor que vigorava e deveria vigorar no espírito dos irmãos e irmãs da penitência? Ou passamos a ser apenas um grupo de devotos, em geral de idosos, de devoções franciscanas, sem o vigor das origens, sem a jovialidade do espírito que não conhece idade nem sexo? O que significa originariamente irmãos e irmãs da penitência? E como, no contexto da secularidade de hoje, de nosso tempo, de nosso mundo, devemos expressar nas diversas realidades essa vida de penitência como sendo um modo de vida evangélico, de discipulado de Cristo crucificado, uma verdadeira renovação do batismo, e não apenas ficar na superfície artificial de devoções e celebrações? Em qualquer época, em qualquer fraternidade, quando existe o autêntico espírito dos irmãos e irmãs da penitência, as devoções, as celebrações são modos necessários de existir como fortificação da vida de penitência. Mas sem a vida de penitência, o espírito da penitência, só tende a aparecer as devoções, só o corpus exterior, sem espírito, o que revela um afastamento do espírito de nosso carisma. Um corpo sem alma está morto ou necessitando ser ressuscitado. Fiquemos, pois, atentos e peçamos em persistente oração de súplica ao Espírito, ao Senhor, como outrora intercederam por Lázaro, para recebermos força, revitalizando nossas vidas e nossas fraternidades. A resposta
A essas questões e outras que espontaneamente decorrem dessas provocações, evidentemente não poderei responder neste vídeo. Na verdade, não conseguirei responder em outros vídeos que postarei. Outros irmãos e irmãs mais competentes, diante dessas provocações, poderão, com meditações próprias, trazer luzes. Mas, querendo ser fiel e coerente com a vocação recebida, eu vou cultivá-la visitando as fontes franciscanas e espero que eu aprenda, com muita humildade, a questioná-la com a esperança de poder extrair alguma luz e, portanto, aprender, para que com isso possamos clarificar nossa experiência de hoje, da nossa história. Assim, talvez, um despertar vocacional possa advir e uma contribuição para a renovação espiritual da nossa ordem franciscana secular aconteça. Uma renovação espiritual da nossa ordem franciscana secular no Brasil é fundamental e está, na verdade, em curso, em movimento. É imprescindível, portanto, uma promoção vocacional. Mas que isto surja num contexto de contato com as fontes franciscanas. Quer dizer, que seja fiel ao modo de ser do espírito primitivo franciscano. Só apresentando o verdadeiro rosto do franciscanismo, sua identidade, e fazendo isto como ato de fé, de esperança e de amor, como sendo o próprio Espírito que está operando em nós e conosco, então a possibilidade de alguém em nossas fraternidades, em nosso trabalho, em nossas paróquias, sentirem-se verdadeiramente chamadas pelo Espírito a seguir Cristo na ordem franciscana secular, poderá ser algo real e concreto. Sem essa experiência frontal com o Espírito nas fontes franciscanas, não há promoção vocacional, mas apenas propaganda, marketing. Isso não tende a ir muito longe. Normalmente não frutifica, porque não enraiza na terra, no chão que brota a fonte da vida. Finalizo e conduzo para a finalização dessa apresentação do propósito do nosso canal, reafirmando que, não sendo mestre, mas discípulo, será nessa condição e contexto que produzirei nossas meditações. Possivelmente, no futuro bem próximo, outros irmãos e irmãs de nossa fraternidade gravarão alguma meditação. Também poderemos promover alguma live com nosso assistente espiritual, alguém de outra fraternidade, ou algum frade, irmã Clarissa, irmão ou irmã da Jufra, que possam nos fazer ver algo desse espírito nas fontes franciscanas, explorando aspectos singulares da vida ou escritos de Francisco ou de seus companheiros, servindo de alento para a nossa vida de hoje. Convido, pois, a todos e a todas a se inscreverem em nosso canal para acompanharem nossas meditações e fazerem uma experiência vital com as fontes franciscanas. Para concluir, com o ouvido de discípulos, esse diálogo do Evangelho de João 1, 35 a 41, que retrata a nossa missão de franciscanos e franciscanas e da necessidade de promover nossa vocação de franciscanos seculares, quer dizer, de colocar em movimento nosso carisma como enamoramento do Mestre, fazendo com que o discípulo esteja sempre numa atitude de busca à procura do Mestre para habitar em sua casa, em sua interioridade. Leia o Evangelho de João. No dia seguinte, estava lá João, outra vez, com 2 dos seus discípulos. E, avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos
ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes Jesus. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele, então, logo à procura de seu irmão e disse-lhe: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Em louvor de Cristo. Amém. Paz e bem a todos.